Fala, torcedor do São Paulo, muito boa noite. Mais informações aqui do time do coração, pessoal. A mídia esportiva aqui falando que tem reforço aqui, escalação, já prevendo a escalação, pessoal, para o Choque Rei. E você está confiante na vitória do SPFC? Deixa aqui seu palpite, pessoal, interaja também, pessoal, as informações aqui sobre os jogadores da seleção convocados. Isso e muito mais. Pessoal, nos apoie deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. E aí, Lucas e Oscar, tinham que estar na convocação ou não? Lucas, pra mim, Lucas sim, Oscar não. E você, Garrafa? Eu tô com o Miller, eu acho que o Lucas ele ainda tem espaço dentro da seleção brasileira, tem demonstrado bola pra isso. Não, mas tem um monte aí que você pode tirar aí, Michele, cabe, né? É a opção do Dorival, o Dorival ganha bem pra isso, né? Ele tem que escolher aí montar o time. O Lucas é um jogador que, se você colocar ideal lado de bons jogadores, a tendência é que ele cresça muito. O Oscar ainda tá naquele ritmo ainda de futebol chinês, acho que não é o momento. E mesmo assim, até que tava indo bem. Mas assim, mas não pra seleção, falando de seleção brasileira, né? Acho que o Lucas, diferentemente do Oscar, que recém-chegado, ainda falta intensidade, que ele conhece de bola, todo mundo sabe. Mas o Lucas, se você coloca o Lucas aí, junto com o Estevão, aí começa a dar liga. Vini Júnior, né? Ele joga com os pangaré também. Bom, agora quem chega pra nossa conversa é ela, Marina Buffon. Boa noite, Má. Você separou os números do Oscar e do Lucas pra gente debater por aqui, é isso? É isso mesmo, Michele. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente, pois vocês estavam aí discutindo bastante sobre a convocação do Dorival para a seleção e tanto o Oscar quanto o Lucas, assim como o Alisson também, foram os representantes que estavam ali na pré-lista do Dorival, mas acabaram não sendo chamados. Porém, tanto o Oscar quanto o Lucas têm números muito interessantes aí nessa temporada do São Paulo. Olha só, eles participaram de 10 gols nesse Campeonato Paulista, lembrando que o São Paulo tem apenas 19 marcados, apenas porque é o clube entre os semifinalistas aí que marcou menos vezes. 19 gols, 10 essa dupla participou. Lucas com 3 gols e 1 assistência, o Oscar com 2 gols e 4 assistências. O Oscar que chegou nesse ano, o Lucas está desde 2023 aí no time, o Oscar realmente deu uma modificada aí nesse meio campo do São Paulo, mas lembrando que o André Silva ainda é o artilheiro do time tricolor no Paulistão, assim como o Caleri também está na liderança de assistências junto com o Oscar aí com 4 também. Tá certo? O elenco hoje treinou novamente lá no CT da Barra Funda, visando esse confronto contra o Palmeiras na próxima segunda-feira, sem muitas novidades, não tem nenhum atleta lesionado novo, né? São os atletas que já estavam antes ali lesionados. Há uma expectativa pelo retorno do Luiz Gustavo, para ver se ele fica à disposição, para pelo menos estar no banco de reservas como uma opção para o técnico Luiz Subeldia. E finalizando hoje aqui o noticiário do São Paulo, o time feminino vai poder contar com um patrocínio da barra frontal da camisa do Bis. O Bis que está ali no Morumbis também, durante o ano de 2025, vai patrocinar o time feminino do São Paulo. Tá certo? Eu quero saber de vocês aí, o Oscar e o Lucas deveriam ter sido convocados pelo Dorival? Boa pergunta, e o Miller já vai responder e o Garrafa também, Marcos, hoje após o treino, viu, Sombra? Ficou claro que o Zubeldia vai manter o esquema aí com 3 zagueiros. Nossa, que esperto, né? Muito esperto ele, né? Ferrarese, inteligentíssimo. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, viu? Mas na moral, não vai ter que mudar muito, né, Marcos? Não, mas o Sombra aí tava falando aqui de tempos em tempos, o São Paulo ressuscita o 3-5-2 ali. A última vez que aconteceu, o São Paulo foi campeão do mundo e tricampeão brasileiro na sequência. Eu não sei se numa dessa, Motinha, não pode ser um start para as coisas voltar a acontecer. Tudo bem que o time naquela época era um pouquinho diferente, era? Ô, Marcão, só um pouquinho. Só um pouquinho. Ô, Marcão, o último grande de São Paulo que experimentou 3 zagueiros deu ruim, hein? Não, mas ô Quintino, pelo que o São Paulo tem hoje à disposição, a melhor formação é essa. Aliás, já poderia ter começado a testar desde o ano passado. Aquele time de 2005, ele tinha adequação ao 3-5-2, né? E o 3-5-2 é sinônimo de ganhar, claro, né? Mas tem adequação a esse também. Agora, qual jogador, Marcão, do time de hoje jogaria em 2005? Não, eu acho que o Lucas jogaria. É que assim, Sombra, naquele time, aqui hoje, o Lucas ele já não tá também no auge da carreira dele, mas caberia. Eu acho que o Lucas ele seria talvez o único que brigaria ali por posição entre os titulares. O Amoroso, tudo bem que é um pouco mais avançado até, também chegou veteranaço. Sim. Mas jogava muita bola, hein? Nossa senhora, pra mim, o Amoroso jogou mais que o Lucas, ô Sombra. O Amoroso jogou mais que o Lucas. Um bom debate isso aí. Não é? Jogou pouco tempo, mas foi muito bem. O auge da carreira do Amoroso, né, o Quintino?
Comparado com o auge da carreira do Lucas, porra, o Amoroso jogou demais, mano. E o Luizão é melhor que os nossos centroavantes. Sim. Olha, Juan Tressoldi e o Luiz Gustavo. Tressoldi, é Tressoldi. Tressoldi. Ah, não é Tressoldi? É Tressoldi. Então, e o Luiz Gustavo treinaram normalmente, viu, Marcos? Então o Luiz Gustavo tá voltando, mas é aquela história, né? É difícil colocar ele pra jogar, né, Marcos? Ah, assim, eu até falei no programa de ontem, Motinha, eu vou repetir. O Luiz Gustavo, quando ele já tá com o ritmo de jogo, ele é lento. Você imagina ele parado todo esse tempo aí, então é complicado, né, Motinha? Mas com ritmo de jogo, eu acho que até caberia nessa equipe. Claro, sem dúvida. É o único marcador que a gente tem, né, Sombra? O único cabeça de área. O Alisson, ele tá fazendo essa função, né? O Alisson que de origem virou segundo volante, né? Mas com a ausência do Pablo Maia. O Zubeldia, ele coloca o Marcos Antônio ali um pouco mais avançado, né? Pra ter um pouco mais de saída, pra poder encostar, por exemplo, os caras tem segurado um pouco mais ali o Alisson. Mas eu vou te falar, aliás, foi uma injustiça o Alisson não ter essa convocação. Não, então, eu até falar da convocação. Graças a Deus, nenhum foi convocado, né, Marcos? Vocês só podem estar de palhaçada. Oscar, Lucas e Alisson estavam na pré. É brincalhão, farrão, né, velho? Grêmio, vocês estão de brincadeira. Meu Deus. É um brincalhão. Nossa. Não, mas então, dos pré-convocados, o Oscar, o Lucas e o Alisson não foram convocados. Mesmo Graças porque, a Deus. Mas mesmo porque, Motinha, foi o seu Genial Júnior que descobriu o Alisson como volante. Meu Deus do céu. Então ele mas o Lucas deveria ter ido. Eu vou fazer uma pergunta rápida para responder. Quintino, quem é mais fanfarrão, o Marcão ou o Mano? É demais. Dúvida. É a genética, são iguais. Tá louco, cara. Não é possível. É esse idiota do meu irmão. Mas o terceiro da família não é assim. O Mano ganha disparado. Aonde? Olha o que esse Noia acabou de falar. Peraí. Noia. Ô, Silvio, põe a enquete. Quem é mais fanfarrão, o Mano ou o Marcão? Não, mas aí você já induziu, a opinião do mundo de tonto na internet aí pra votar em mim. Não, por quê? O negócio é o seguinte, o Mano não é momento fanfarrão, Sombra. O Mano Se fosse é momento pela minha opinião, todos teriam que torcer pelo São Paulo. Né? Não, mas você... E outra, a maioria é sempre anti-Corinthians, velho. É fato. O mundo é anti-Corinthians. Você acha tanto assim? O mundo é anti-Corinthians, velho. É fato. Agora, por exemplo, esse Noia... tá feliz. Ó, esse Noia fala uma merda dessa aí e eu que sou fanfarrão. Mas, ô, Motinha, você falando das notícias do São Paulo, você tem que ver a cara de medo do Domênico. Só olhando pra televisão, ele aqui sendo frio. Como assim? Como é que o seu Bento faz? Filho, você vai ver segunda-feira, Domênico. Ô, Marcão, você sabe que... Já falei. A final é Palmeiras e Santos. Mas mesmo jogando por dois resultados, você tem a moral de cravar isso aí, eu jogando por dois resultados. Deixa eu falar pra você. Marcão. Olha o ataque do Palmeiras. Você tá de brincadeira com essa defesa de vocês, toda furada. Não consegue ganhar. A defesa é boa. Agora com 3 zagueiros você vai ver só, filhão. Já foi. Vai ver a muralha da China ali agora, já era, Marcão. Na nossa casa já foi. Lá já era. Domênico, a gente não tomou gol do Novo Horizontino, não. Não suamos sangue aí contra o Mirassol, não. Tomaram 3 do Velo. Tá de brincadeira. O negócio pior. Tomaram 3 do Velo, que é pior. Ali foi um recado. Mas ali contra o Velo Clube. Ô, Domênico, ali contra o Velo Clube ainda não era 3 zagueiros. Contra o São Bernardo foi 3 zagueiros. Tá bom. O São Bernardo foi 3 zagueiros. Contra o Novo Horizontino foi 3 zagueiros. Os caras não acham mais nós, fião. Não acha. Olha, finalmente, viu? Finalmente, quase depois de um ano. Quase depois de um ano, ficou pronto o letreiro do Morumbis. Depois de, olha, muito tempo. Pronto, na verdade, eu acho que já tá faz tempo, só não tava instalado. Mas eles demoraram pra instalar, né, chefinho? Mesmo assim, tinham colocado a parte do bis lá, depois pra colocar o Morumbi. Mas qual que é o restante? Aquele impossível comer um só? Não, é o slogan. Que isso? Mas não é o slogan do chocolate. Mas hoje em dia, pra qualquer fachada que você tem que fazer, você tem que pedir autorização da prefeitura. É os trâmites que tem que acontecer aí. É, mal guerra, não tem. Pra aprovar isso é difícil. Chato isso aí. Que bela demora, né? Que bela demora. É, um ano quase. Não tô falando que isso é problema do São Paulo, não. Não, isso aí é coisa da prefeitura, que precisa aprovar a mudança na fachada. Mas eu vou falar, eu gostava que esse letreiro grandão lembrava um pouco a Times Square. Sabe, você vai na 25, aquelas lojas. Nossa. Ó o Mano, velho. Aqueles letreirão, velho. Claro que você conhece, mano. Era bonito. É um brincalhão, né? Em São Paulo não pode, né? Tem uma mó frescura, mano. Agora você não consegue nem ver a porra da loja, velho. Que feio, cacete. A cidade já é feia. Acostume-se. Então, mas aí a poluição visual ficou horrível. Melhor, pelo menos você tampa um pouco. É igual a feia maquiada. Há poluições visuais e eu acho que tem coisas que adornam legal. Por exemplo, você pega lá Times Square. É painel pra todo lado. Eu acho legal pra caramba. Mas é muito legal. Aí que tá. Mas, ô Sombra, a poluição visual, muitas vezes ela esconde a feiura do lugar. É igual, por exemplo, uma mulher feia. Se você maquia ela fica menos pior. Entendeu?
Agora, é legal quando você bota lá um monte de painel, digital, É num negócio, né? 3D, né? Mas se você libera a placa geral em São Paulo, você vai ver as coisas mais horríveis do planeta. Nossa, aquela parte ali que você passava do Anhangabaú ali pra pegar, entrar 25 de março, aqueles placares, colocava aqueles outdoors enormes, um em cima do outro. Quem foi o prefeito que começou a querer padronizar esse Foi o Kassab. Foi a lei do Kassab. Por exemplo, Motinha, você tá lá, se perdeu, você entrou em Itatinga ali, aquele bairro lá de Campinas. Que tem a fazendinha. Ali perto. A fazendinha Montemor. Aí você tá passando lá, você vai procurar onde tem entretenimento. Antigamente, aquelas casas com letreiro lá, com um número grandão na porta, você já conhecia. Agora todas as casas tá com um número igual, pequenininho, você não sabe mais onde. Não, Marco, mas é só... Então, aí você vê uma dona de casa que tá lavando o quintal, ela tá de shortinho, você vai dar uma pedrada nela. Entendeu? Achando que é uma casa de isso, mano? Ela tá lavando o carro, né, mano? Você pergunta quanto que é. Ai, nossa, só vocês que são sujos. Que absurdo. Mas é verdade, velho. Mas o que identificava o puteiro era um número grande na porta e o segurança, gente. Mas é verdade. Hoje, se você padroniza o número... E a luz, né? A luz. Aí você tá entendendo bem, hein, Vieira? Mas eu não tô entendendo nada. A luz também, a meia luz. Vieira tá entendendo bem. Mas, por exemplo, onde a gente ia, Sombra, ele piscava, lembra? Era a única casa piscando na porta. A luz. É a casa da luz vermelha. A casa da luz vermelha. Tinha um estrobo, ô Domênico, tinha um estrobo na frente do bagulho pra identificar. Aí a Sombra ficava com nojinho. Uma vez a gente pediu uma porção de batata, arrastar o Sombra pra esse lugar, velho. O Sombra tava perdido, velho. Sombra saiu de lá com pulga, velho, uma vez. Pra você ter uma ideia, a gente pegou o Sombra, o Motinha, embaixo do minhocão, velho. Tava lá trocando ideia, jogando truco com os mendigos. A gente falou, não, vamos pra zona. Eu peguei um pedaço ainda disso. Porra, mano. Não tinha aquela época da Power Balance lá? Sombra ficou uma semana andando com aquela coleirinha da Frontline. Pegou pulga lá na zona. Que isso? Ô, Motinha. Acabou. Mas nada, realmente, nada. Pô, mas o que tá rolando é a história aí da verdade ou mentira. Não sabemos ainda se é verdade, quanto que será, né? O prolongamento do patrocínio do São Paulo, Master, né? Então ninguém sabe valores. Todo mundo tá falando quanto que vai ser. Estão falando que é acima de 100 milhões, mas quanto? Então, mas em quanto tempo? Não é meio incongruente isso aí, porque o São Paulo pode fazer um contrato até 2030 com todo esse tamanho de validade aí? 6 anos. Hã? 6 anos, mais 6 anos. Não sei se pode. Sei lá. Então, aí estão falando que os valores acima de 100 milhões, mas até quando vai bater... Mas 100 milhões quando? Então, é isso que é a questão. Esquece, não vão falar, vai ser tudo maquiado. Aí quando falarem que é 100 milhões, vai vir aquela história, não, mas ninguém vai falar, mas é assim, se você ganhar o campeonato mundial 2 vezes no ano, aquelas coisas. Mas o grande problema em relação a isso, Motinha, é que assim, o São Paulo ele já tinha um contrato ruim com o antigo patrocinador Master, e aí conseguiu aí nesse atual o dobro do que o antigo pagava, tanto que eles pagaram a multa lá pra poder... Só que assim, aí o Corinthians ele conseguiu fechar aquele patrocínio com casa de aposta e ali movimentou todo o mercado, só que o São Paulo já tinha fechado esse patrocínio atual. Em relação ao que Corinthians ganha, o Palmeiras está ganhando agora, os grandes do Brasil ganham, o contrato do São Paulo tá defasado. Ganha pouco. São Paulo ganha pouco, tá? Do patrocínio Master aí, por ser uma casa de apostas, os caras estão metendo dinheiro adoidado aí no futebol. Então, talvez... Dizem que assumiram o salário do Oscar, né? Então, assim, meu Deus. 13 milhões no ano. Então, o negócio é o seguinte. Porque o São Paulo ele paga 2 e a casa de aposta bancando 1. Então, pros caras isso aí por mês é dinheiro de pinga. Só que assim, Motinha, talvez o São Paulo esteja querendo já, né, renovar esse contrato, estender, para conseguir um valor atual, né, prolonga aí durante algum tempo, aí alguns anos, para conseguir alguma coisa a mais do que tá recebendo hoje. Vai chegar em 2030, nós estamos com a metade do resto. Mas só pra você ter uma ideia, metade do resto. Mas só pra você ter uma ideia, só um adendo aqui, Vieira, com relação aí ao contrato do Depay. Apesar do Corinthians pagar um percentual, mas o contrato dele tá amarrado com a empresa em 54 milhões, velho. Num período de 2 anos e meio. É muito maior, né? Tipo, é verdade. Isso fora o patrocínio do Corinthians. Essa é uma parte do patrocínio que ia ser destinada ao pagamento do salário. Mas fala aí, Vieira. Não, eu ia perguntar pro Marcão. O atual contrato vai até 26, é isso, né? E aí depois é a extensão de contrato de 26 a 30 com os valores ajustados. Ninguém sabe direito. Não, é isso. É isso, Mota. O valor hoje que paga pro São Paulo é 52 milhões. Não, mas então, e até 26 vai manter isso
e vai ser reajustado e estendido Não, mas aí, até o centenário do clube. Uma coisa é se o São Paulo já tentasse uma readequação do que está recebendo hoje para estender esse vínculo aí até 2030, por exemplo. Isso é uma coisa. Se o São Paulo receber o que ele tem para receber hoje até 2026 e já amarrar um contrato com valores que você nem sabe como vai estar o mercado aqui para frente, aí é uma baita de uma burrice. E tem uma opção também, né? Estamos quebrados, precisamos de uma grana adiantada. Também. Ah, mas já falaram com o Marinac tem isso aí, lá, Sombra, com o tem Grego isso aí. lá, com o Gregão. O churrasco grego lá. O Gregão. O que tem? O Gregão Já vai adiantar uma moeda lá, mano. Já vai pegar 100 conto ali com o cara. Mas não só assim não, Marcão. Não é assim, Marcão. O cara vai lá, saca aí. O cara chega lá com o churrasco grego lá, o suco grátis, filhão. Fala, dá 100 conto aí. Mas que fim deu isso aí? Esse cara fechou mesmo com a base do São Paulo? Eu tô acompanhando o Instagram do Casares e não postou foto ainda anunciando nada. Então, a hora que... Então ainda não fechou. O Casares tá chateado que a escola perdeu lá também. A Dragões. Não, é engraçado. Você viu essa dele? Ele tava acompanhando a apuração, ele postou no Stories. Acompanhando a apuração. Como a Dragões perdeu, ele foi lá e apagou o Stories. Você tá de brincadeira. Sério? Ah, é o pavão, né? Se ganha, ele vai lá, tira foto com fantasia, que não sei o quê. Eu achei que essa escola fez um bom desfile, viu? Mas como eu entendo mesmo de física quântica do que nota de carnaval, então tá tudo certo. Ah, mas não caiu, pelo menos. Não, foi 6º lugar a Dragões. Mas não vai nem desfila nas campeãs, não desfile. Não, é só as 5 primeiras e a primeira do... Achei que era até o 6º. Não vai, infelizmente. Mas fez bom desfile, tá? Tava bonito. Fez bom desfile. E agora, a minha impressão é que eles, os dois lados, São Paulo e Superbet, continuem acreditando que essa bolha vai diminuir. Uhum. Isso justificaria uma renovação a longo prazo. Agora, é uma impressão que foi equivocada no primeiro ano. E se continuar... O São Paulo tem... Já que os outros estão divulgando valores do patrocinador master, o São Paulo tem que divulgar. Claro. E mostrar onde está o patrocinador, né? Ou em que escala está esse patrocínio master. O Eduardo Toni lá, o cara do marketing, ele pondera, não é assim, porque os valores variáveis e tal. Perfeito. Desde que tenha desempenho esportivo, mas assim, é uma diferença grande. O Corinthians ganha lá suas 100 milhas, perca do Barcelona, não perca. Não, não, a defesa do Eduardo Toni é... Se, dependendo das variáveis que a gente tem, com desempenho, não sei o quê, nosso patrocinador é muito maior que o dos outros. Mas não tá no bolso. Isso é um ponto importante. O Tony, inclusive, seu padre xará, ele argumenta que muitos dos patrocínios divulgados, eles são divulgados com os objetivos esportivos contemplados, que não é uma certeza. Então, sei lá, pode ser o do Corinthians, ou do Palmeiras. O Sports Bet lá do Palmeiras pode chegar a 100 milhões desde que atinja os objetivos. E o São Paulo divulga sem as metas esportivas. Cara, não importa. Isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar claro, exatamente. Esse é o ponto. O São Paulo, qual que é a imagem para o torcedor? Acho que você tem a mesma. Que o São Paulo incrementou as suas receitas, vem incrementando, eram muito baixas, mas isso não está sendo suficiente nem para cobrir as despesas e nem para competir com os demais rivais no mercado sobre os mesmos patrocínios. Sim. Os mesmos moldes. Então essa é a impressão que passa para o torcedor, né? Exatamente. Esse é o drama, esse é o ponto. Muito bem, a galera tá mandando mensagens aqui, deixa eu ler aqui algumas. Tirone, você passou no ponto no carnaval? Tá acabado. Tô nada, tô excelente, Fernando Santin. Cada vez melhor. Eu tô ótimo. Samuel Murari, o futebol ruim do Corinthians, que apesar de dar resultado no Paulista, mostrava problemas. Cobrou a conta ontem. E qual a chance do Thiago Mendes em abril? Cara, eu tô reticente. O São Paulo fez uma outra... essa é uma outra situação que ela acaba esbarrando nos esclarecimentos econômicos do Casares. Que o São Paulo não... Pode ser, aliás, pode ser via patrocinador, né? Renovação. Por exemplo, renovação do patrocinador até 2030. Eu te adianto o X, você traz o Thiago Mendes agora. Por exemplo, exato. Por exemplo. O Receita... O Filipão, deixa eu só falar com o Filipão. Peraí que olha o Luiz Felipe. Ele gritou com a gente. Grita lá, tudo bom? É nosso. É nosso. Então, assim, o Thiago Mendes, ele só virá ao final do contrato dele no Qatar se ele for muito São Paulino. Certo. Ele tem propostas melhores.
Vamos ver, a família já tá ficando de saco cheio, porque ela traiu o empresário, porque tratam a liberação por cada vez menos merreca, só que o São Paulo não consegue ter a merreca para pagar a liberação. Vamos ver como é que essa coisa vai se desenvolver nos próximos meses, né? E com relação ao Corinthians, cara, perdeu ontem, mas calma, vamos aguardar. Vamos aguardar, tem um jogo de volta, mas o Corinthians se planejou muito mal nesse jogo da... E aí aquela história, né? Vamos coringar, não sei o quê. Cara, se dá errado, o Corinthians tá na roça, tá na roça. Tá na roça, é verdade. Esse é um bom ponto. Tá na roça. Que mais? Bom, tem coletiva do Oscar, alguma coisa especial ou por causa da semifinal? Não sei, não deu tempo de apurar ainda. Ele já deu coletiva de apresentação, foi? Lá nos Estados Unidos, né? A questão, aliás, Mas tem alguma razão? Parte do salário... Não, a questão é que o São Paulo, dessa vez, ficou uma semana sem jogar e sem falar com o seu torcedor, né? Nenhuma pessoa, né? Sei. E acho que essa... Assim, isso já aconteceu e ninguém falou. Acho que às vésperas de um jogo decisivo, talvez o São Paulo tenha escolhido alguém para falar. Né? Seria uma boa mesmo. Mas o cara que a gente queria que falasse mesmo era o Casares, é ou não é? Exato. O Casares precisa falar, claro. E aí que não é... eu sem te pedir autorização, solicitei... De autorização para mim? Eu solicitei para a comunicação de São Paulo, nem que fosse uma entrevista por e-mail. Boa! Que a gente possa fazer perguntas mais específicas, que o cara tenha tempo de responder, mas várias perguntas sobre esses temas que estão obscuros. Sim, eu acho uma boa. Seria ótimo responder. Porque eu acho que talvez ele tenha um receio de entrevistas coletivas e tal. Eu falei, então eu poderia... Muitas vezes, né, o Mauro César, por exemplo, entrevistou muitas vezes o Landim, que preferia dar entrevistas por e-mail do que por... dar uma coletiva. Verdade, uma entrevista por e-mail, que seja, para que esclareça as coisas. Né? O São Paulo tem muita coisa para ser esclarecida. Muita coisa. Alguém tá falando sobre o cara do Brighton que tá tá se recuperando, zagueiro. Mas aí não, o São Paulo voltou a fazer isso. Voltou a receber. Melhorou a estrutura do São Paulo. Tudo bem, isso aí eu acho bom. Sim. Oferecer a estrutura. Não é só ele. Vários outros jogadores estão utilizando, isso eu acho ok, acho bom, era um sinal dos bons tempos. Muitas vezes uma recuperação significava um acordo lá na frente e tal. Adriano, por exemplo. O Adriano, Luizão, muitos outros. Então, mas em princípio é só para recuperação mesmo. Muito bem, o que mais, hein? Crefisa vai chorar em casa para variar. Mas por quê? Por causa do jogo. Aliás, ele enfiou a faca no ingresso, hein, rapaz. De novo, né? Essa coisa do Oscar falar, não tem nada que o jogador possa falar nesse momento. Teria alguma coisa a direção falar sobre a questão da data ou as questões econômicas e tal. O Oscar vai falar o quê? Da data? Do jogo? Enfim. O que mais? Também dá pra a gente imaginar que esses dias aí de recuperação, né, alguns jogadores já estão ficando à disposição, como o Luiz Gustavo. É possível que o Luiz Gustavo fique no banco na segunda-feira, né? São Paulo não tem o Pablo Maia, o Luiz Gustavo é um jogador experiente e tal. E acho que também a ver o que vai acontecer com o Luciano, se começa a jogar ou não, se o Zubeldia vai preparar alguma coisa diferente. Bom, ele não vai abrir mão dos 3 zagueiros, né? Não, dificilmente. A questão do Luciano se estendeu às torcidas organizadas lá, né? Do chute na bandeirinha. A Tupi dizendo que vai invadir o campo se o Luciano dar um chute na bandeirinha. Na verdade, o Baby da Independente falou que ia dar distribuir show, mas ele sempre fala que vai distribuir show pra galera com qualquer comemoração, qualquer vitória em clássico, né? Mas a minha dúvida é se o Zubeldia vai manter exatamente o time do Novo Horizontino ou vai fazer uma ou outra troca pro jogo com o Palmeiras. E você é um cara que acha que o Luciano, por exemplo, pode ser aproveitado no sintético, certo? Inclusive no lugar do Oscar, eu acho que ele é mais mas se o Oscar vai dar coletiva... Não,
até por inusitado, pode ser até um despiste. Não acho que isso seria um indício de titularidade e tudo mais, né? Você acha que jogou mais pro Luciano do que pro Oscar? Acho. Tipo de jogo, tipo de piso. Lembrando que o São Paulo jogou lá pelo Paulista com 3 zagueiros também, mas com o trio de ataque foram por 3 centroavantes. E acho que foi uma boa alternativa para aquele jogo. O trio do ataque era Caleri, André Silva, caiu o cigarro do cara no chão. Caleri, André Silva e Luciano. Exatamente. Esse era o trio. O Lucas e o Oscar ficaram no banco, né? Entraram no final. O Lucas entrou no meio do segundo tempo, quase fez o gol. O Everton pegou e o Oscar entrou no finalzinho. E aliás não conseguiu jogar tão bem, né, lá no sintético. Será que tem chance ele repetir o time? Repetir o time do Palmeiras ou repetir o time do Horizontino? O time do Palmeiras. Ah, não, acho que o Lucas vai jogar. Eu também acho. Aí acho que é uma outra conversa, né? Enfim, nesses moldes, né? O Beto Silva fala que o Douglas Schwartzman falou ontem lá na arquibancada tricolor que os investimentos da base estão no orçamento da base e não tem dinheiro do grego ainda. Falou mesmo. Essa é uma boa entrevista da arquibancada tricolor. É difícil, embora seja a explicação oficial, é difícil entender essa lógica. É como o futebol do São Paulo estivesse... Não é verdade, né? O São Paulo Futebol Clube está sob a égide do FIDIC, né? Sim. Com as suas limitações orçamentárias, todos os departamentos. Aí soa meio estranho que o orçamento da base seja maior que o orçamento do profissional. Pois é. Não sei se vai ser... tipo... Né? Não sei se vai ser maior, né? Porque na verdade são jogadores, quando você contrata jogadores de nível financeiro menor. Mas tá tendo investimento em direitos federativos e tal, coisa que no profissional é proibido, né? Sim. Então, não me parece ter alguma coisa relacionada, embora o grego, de fato, a parceria não foi oficializada ainda, né? Então é isso, hein? Nossa levezinha vertical marota, certo, Arnaldo? Certo. Lembrando que vem bastante coisa por aí. Nós vamos fazer live, inclusive, depois de Corinthians e Santos a pedidos, no domingo. Depois de Corinthians e Santos tem live no canal e, claro, segunda-feira live também. Mas tem mais coisa aí ao longo, tem de carona chegando. Tem o vídeo pré-jogo de Palmeiras e São Paulo. Tem muitas coisas. Bastante coisa. Fiquem atentos. E se o Casares concordar na entrevista por e-mail, eu vou passando. Nós faremos digamos, uma live só com as respostas e esclarecimentos do Casares. Perfeito. Torcedor do São Paulo, tricolor paulista aí agora, focado aí no Choque Rei. E tô esperançoso aí, porque historicamente, pessoal, estatisticamente aí, o São Paulo tem saído bem, né? No Choque Rei. E eu acredito que dessa vez não será diferente, hein? Não será diferente. Deixa aqui seu palpite aí. Dica de qual cidade você vai comprar, para que a gente já possa aí tá interagindo, né? E mandar aquele alô, um abraço para cada um de vocês, assim, na medida do possível, vou respondendo, né? Pessoal, então, aí, o SPFC, né? Tem aí informação sobre reforço aí, que vai ajudar a equipe aí, né? Vai ajudar a equipe, pessoal. Então, aí, o Luiz Gustavo aí, já à disposição dos Beldinha, né? Com um reforço aí que pode, sim, agregar valor na equipe e ajudar, né? Então, pessoal, o São Paulo deve receber mais de 100 milhões aí em renovação com a Superbet, pessoal. Então é muita grana aí, mais de 100 milhões, hein? Dá sim para fazer contratação, né, com esses valores aí. E dessa forma aí preencher, né, pessoal, uma lacuna aí que vem aí, né, alguns torcedores questionar a possibilidade, né, pessoal, de contratação de luxo, porque nenhum jogador desse está livre de se machucar. Em consequência disso, tem que ter já um bom nome, um bom jogador, para que assim possa atender aí o pedido do Zubelgia, né? Então, pessoal, vamos lá para mais informação daqui do SPFC. O São Paulo aí se preparando aí para o Choque Rei, vai com força máxima, hein? Com força máxima aí, e não tá de brincadeira, né? O São Paulo tá bastante aí atento aí
ao seu adversário, hein? O Palmeiras, hein? Tá estudando bastante aí o Abel Ferreira, né? De olho no clássico dos Belgia, divide elenco do São Paulo e chama garotos aí da base para treino, né? O São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira aí no CT de Barra da Funda, de olho no clássico contra o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista. O elenco, hein? O tricolor foi dividido em dois, né? Pelo técnico dos Belgia para atividades, né? Então o São Paulo aí agora já focado, né, pessoal, nesse choque aí, muito interessante. Deixa aqui seu feedback, sua participação, se você for novo aqui, é um prazer. Que logo tô de volta aí trazendo mais novidades do time do coração, né? Sempre informação atualizada do São Paulo.